Olá, olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma viagem do Trem das 11. Meu nome é Pedro Gustavo e eu serei seu guia. Lembre-se, é uma viagem de trem, então não tenha pressa. Se aconchegue no seu lugar e aproveite a viagem. Há algum tempo eu topei com um coach e ele comentava num vídeo do YouTube sobre uma abordagem nova que tem no mundo executivo. O nome desse coach é Alain Cardon. Alain, A-L-A-I-N. Vou chamar de Alain. E ele trabalha como consultor para executivos, para times, para organizações. Você consegue encontrá-lo facilmente no YouTube ou no Google, se você quiser procurar. Ele é um senhorzinho bem bacana. E ele descreve uma situação parecida com o que eu vou descrever agora para você. No YouTube, num dos vídeos dele. Num trabalho de coaching que ele foi fazer numa organização, ele se dispôs a acompanhar a reunião dos diretores da organização. E nesse acompanhamento ele buscava exercer uma postura de observador sem influenciar. Ele trabalhava para que os envolvidos ignorassem o fato de que ele estava ali, para que suas observações fossem as mais fidedignas possível. Ele procurava assegurar sempre, constantemente ou adequadamente, para que eles ficassem à vontade e fizessem o que sempre faziam. Talvez isso, na prática, demore alguns dias, mas depois a gente acostuma, como tudo na vida. E ele ficava ali observando. Nas observações dessa organização específica, ele notou um funcionamento curioso. Em todas as reuniões existiam papéis que os executivos acabavam assumindo sem perceber. Eles repetiam padrões de comportamento e os resultados eram quase previsíveis. Por exemplo, ele notou que uma pessoa tomava a frente de uma forma um pouco mais autocrática, mais controladora. Outro ficava calado, concordando. O outro falava sobre sua contribuição somente no final da reunião. E outra pessoa tinha comportamentos como se estivesse emburrado, sentindo que sua voz não era ouvida. Como a atuação dele era sistêmica, ele buscou fazer esse acompanhamento em mais locais, em mais grupos da organização. Então ele foi até para níveis hierárquicos diferentes. Ele repetiu a mesma forma de observação, sem influenciar, começou a acompanhar várias reuniões e notou que num nível mais tático, diferente do nível estratégico anterior, ele viu os mesmos papéis. Viu que alguém era autocrático, viu que alguém era calado e falava só no final, viu que outra pessoa concordava com tudo, viu que outra pessoa emburrava, os mesmos papéis anteriores. Aí ok, ele fez as anotações, seguiu a sua investigação e viu que o mesmo padrão também se repetia em níveis mais operacionais, além do tático e além do estratégico. Ele notou os mesmos papéis e as mesmas dinâmicas. Autocrático, um cara mais calado, falava só no final, um mais emburrado. Mesmo num grupo que aparentemente não tinha ligação com o nível estratégico, né? Nível operacional normalmente não tem. Em empresas bem estruturadas e hierárquicas, não tem muita conexão com o nível estratégico. Então, eu te pergunto, o que acontece com aquele formato do nível estratégico acabe se propagando para diferentes níveis e grupos da organização? Antes de responder isso, vou te convidar para mais um exercício de imaginação. Vamos imaginar que nós somos seres humanos que vivíamos há mais de 10 mil anos atrás. Os historiadores dizem que o processo que nos levou à cultura sedentária, né, que iniciou a ideia de civilização, aconteceu há mais que isso, há mais ou menos 12 mil anos antes de Cristo. Então a gente pode até inferir que a espécie humana é mais velha que isso. Se nessa época a gente já estava montando as tribos e a sociedade, provavelmente antes disso houve uma época em que a gente convivia em clãs, sobretudo clãs familiares. Então, imagine que eu e você somos parte desse clã. Nós somos parentes. Vamos olhar para as chances que a gente tem de sobreviver. Quais são nossas forças e nossas fraquezas como membros desse clã? Bom, a gente com certeza não é o animal mais forte dessa região. A gente não tem presa, não tem músculo para bater, não tem músculo para correr, não aguentamos pancada, a gente não é veloz, não temos cascos, não temos escamas, a gente precisa de água frequentemente, senão a gente morre.
Se a gente come alguma coisa estragada e passamos mal, facilmente morremos, já que não tinha medicina. Se quebramos algum osso, a gente cai de algum lugar ou sofre algum ataque, também grande chance de morrer. Somos absolutamente frágeis em comparação a outras espécies. Além disso, somos uma das poucas espécies que não nasce pronta. Somos altamente dependentes do convívio social, dependemos da nossa mamãe. Se a gente é deixado sozinhos, morremos. O que não acontece, por exemplo, com o elefante, com a girafa, com o cavalo. Nós já olhamos, como membros desse clã, esse tipo de filhote desses bichos. E a gente viu que depois que eles saem da mamãe, saem praticamente prontos. Logo depois que saem do útero. Em pouco tempo eles já se sustentam. Eles andam, alcançam o próprio alimento, conseguem sobreviver por si só mais rapidamente do que a gente e os nossos parentes lá do clã. Vamos imaginar que entre nossos parentes a gente tem um mais ousado, um mais corajoso. Ele é rebelde, não obedece às regras do clã. Ele briga com todo mundo. Ele deseja obter mais comida para ele mesmo. Acha que a partilha da comida é injusta. Não escuta os outros. Aventura-se sozinho lá na floresta, no bosque onde a gente está. O que acontece com essa pessoa em pouquíssimo tempo? Morre. Se afasta, briga com todo mundo, acaba aumentando as chances de não sobreviver ao ataque de algum bicho, por exemplo, ou de algum clã inimigo. Ou acaba com mais chances de beber de uma fonte de água que a água é tóxica, ou comer alguma fruta venenosa, ou ser mordido por algum bicho venenoso. No livro Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, ele diz que a gente basicamente é uma máquina que serve à sobrevivência dos genes. Genes, aqueles pedacinhos que ficam lá no nosso DNA. E essa perspectiva é muito interessante. É como se, através dessa perspectiva, ele olhasse com os olhos do gene, né? Ele está olhando como se ele fosse um gene e olhando para o que o envolve. E ele percebe, fazendo isso, que o motivo de ser do gene é se propagar. Se a coragem e a ousadia eram premiadas com a morte, lá no nosso clã, afinal, tudo era motivo de morte, né? Tudo era arriscado, tudo era ameaçador. Que tipo de comportamentos, ou ainda que tipo de genes, venciam e venceram até hoje essa corrida pela sobrevivência, pela propagação de si mesmo na espécie? Os de medo. Os corajosos morreram, resumidamente. Os medrosos sobreviveram, e a gente é filho dos mais medrosos. Na época, o Richard Dawkins chamou de medo. Claro que já tem, 50 anos esse livro. Eu gosto de uma discriminação nova desse impulso. Eu já chamei lá no meu canal do Telegram e em outras viagens aqui de consciência. De onde que essa consciência vem? Eu aprendi com o Décio de Oliveira, fundador do IDESV, que é um dos institutos de constelações familiares aqui do Brasil, mais famosos, mais bem-sucedidos, que esse funcionamento da corrida dos genes pela sobrevivência advém da seguinte situação. Imagine que, continuamos, né? Somos membros daquele clã de mais ou menos 15 mil anos atrás. E nós temos um primo ali que mora junto com a gente, que tem esses comportamentos ousados, corajosos, ele é independente. Se ele tem esses comportamentos, o que acontece com ele, de acordo com o que a gente já conversou? Ele morre. Ou é muito fácil dele morrer. As pessoas que sobrevivem, então, e que propagam esses genes, e que propagam esses comportamentos, são as que buscam ficar junto. E ficar junto, nesse caso, não significa ficar junto fisicamente. Ou pelo menos não significa só ficar junto fisicamente. Uma das formas que o grupo tinha de garantir a própria sobrevivência era chutar um meliante do grupo. Chutar aquele cara que está atrapalhando, que é muito diferente. Se ele não obedecesse às regras, ou se ele mostrasse características muito diferentes do grupo, a chance dele ser chutado era maior. Porque se todo mundo está tentando sobreviver, é melhor jogar ele pros leões e pros animais e pros clãs inimigos do que o resto. Joga ele longe para que o resto sobreviva. Aí isso foi se agravando à medida que de clãs nós passamos para tribos. Porque pensa, se algum indivíduo aparenta ter comportamentos diferentes da nossa tribo, isso é um sinal de que talvez ele seja de outra tribo. Então muitas vezes isso significava que era um rival, já que está todo mundo buscando por sobreviver.
Então surge uma das dinâmicas sociais mais antigas, se não a primeira, e mais prejudiciais para o crescimento da humanidade como um todo. É a separação entre nós e eles. Fazer isso internamente, eu fazer, você fazer, é algo tão intenso que basicamente eu estou falando o nós merece viver e o eles não. E qualquer semelhança com o funcionamento da internet não é mera coincidência, beleza? Se nos afastar tanto fisicamente quanto em valores e comportamentos diferentes que meu grupo tem, significa morte, os que faziam isso morriam. Então os genes deles morriam. Somente os que sobreviveram propagaram os mecanismos de sobrevivência que eles montaram. Então eles acabaram por algum motivo, sei lá, porque o gene criou algo aleatoriamente, como a gente sabe que funciona lá dentro da célula dos genes. Aí esse aleatório foi, por exemplo, um mecanismo que garantia que essa pessoa estava pertencendo ao grupo. Esse mecanismo se assemelha ao mecanismo do equilíbrio, que ele é uma sensação. Nós temos uma sensação que a gente está indo contra algo ou alguém. Esse mecanismo a gente chama de consciência. Quanto mais a gente se afasta do nosso grupo, mais peso na consciência a gente sente. Quanto mais próximo do grupo, mais paz e consciência leve a gente sente. Você já está conseguindo ligar tudo isso que eu falei à história lá do Allan Kardec, lá do início? O Bert Hellinger, que é quem investigou essa consciência, e o Décio aprendeu com ele, fez seus próprios estudos, e agora eu estou te contando. Ele chama esse funcionamento do pertencimento de primeira ordem do amor. Resumidamente, é o princípio do pertencimento. Garantir que todos os sistemas tenham direitos de pertencer é garantir que essa consciência fique leve. E, portanto, garantir menos problemas. Eu fico em paz, gera menos estresse com consciência leve. Consciência pesada significa ansiedade, estresse, qualquer mal-estar, né? Você conhece o que é consciência pesada. No sistema familiar, isso significa que todo mundo faz parte. Quando isso é garantido, a paz. Quando não é garantido, a gente sente consciência pesada. Isso tem uma ligação íntima com comportamentos de sabotagem. Por exemplo, quanto mais diferente somos de nossos ancestrais, dos nossos pais, nossos avós, mais temos a consciência pesada. Quanto mais parecidos, mais a consciência fica leve. Se não existe algum trabalho de investigação pessoal e a gente segue pautando as nossas decisões em julgamentos da consciência, estamos essencialmente caindo no nós e eles, excluindo alguém e ou repetindo alguém. Isso tem implicação no sucesso pessoal, nos relacionamentos, na saúde, na carreira. Se há, por exemplo, algum padrão de fracasso no sistema familiar, sei lá, há muita falência. Várias pessoas da minha família faliram. Então a chance de que a gente tome decisões na direção do fracasso sem perceber, em nome da consciência leve. Se há algum, por exemplo, padrão de relacionamento, como casamento infeliz, ou tendência a divórcio. Muitas pessoas do meu grupo, da minha família, se divorciaram. Então, se eu não divorcio, fico com consciência pesada. Na carreira, então, já sacou, né? Você já consegue imaginar? Já consegue pensar como que isso influencia as escolhas de carreira? Já vou deixar um exercício pessoal. Se você fez o exercício do último podcast, vai ficar muito fácil. Se não, ainda é tempo. O exercício é de investigar sua ancestralidade à procura de padrões. Que padrões têm sido propagados por seus ancestrais até você? Em outras palavras, o que vale na sua família? O que foi propagado como verdadeiro, como valoroso? Por exemplo, na minha família, dormir à tarde é coisa de preguiçoso. Ouvi isso, ouvi a vida inteira. Quando eu dormia, obviamente, acordava mal. Ou tentava me bancar para não dormir à tarde, mesmo que tivesse cansado ou que não tivesse nada. Trabalhar intensamente, sem necessariamente ser pago por isso, também é um valor que eu reconheço na minha família. Hoje em dia, esses dois valores estão mais em paz comigo. Mas, se eu não fizer um trabalho frequente de revisão das coisas que estão acontecendo comigo, as decisões que eu tomo, tem chance de eu cair de novo. De eu, em nome da consciência leve, entrar no
trabalhar demais ou entrar nesse de não posso dormir à tarde. Apesar de que esse está mais fácil. Entenda que eu estou falando de coisas que não são racionais. São princípios mais profundos. Vêm de partes anteriores até às nossas emoções. Não está no nível comportamental, está bem lá profundo. Naquela ideia de cérebro trino, são funcionamentos próximos ao bater ou correr, ou próximos ao cérebro reptiliano, lá profundamente. Pertencem ao sentir e não ao pensar. Lembre-se disso, que isso é importante. No sistema eu, ou seja, naquilo que as minhas partes do corpo, as minhas histórias pelas quais eu passei, os sonhos que eu já tive e tenho, as experiências que eu já obtive, no sistema composto por essa soma, a relação entre essas coisas, acontece algo muito parecido. Se por algum motivo eu quero excluir alguma parte de mim, vamos supor um hábito, ou uma pessoa, um relacionamento que eu tive, a consciência pesada aparece. Muitas vezes o funcionamento é muito sutil. A dinâmica mais óbvia que eu já vi nesse sentido, que eu me pego de vez em quando, é a de comer doce, sair da dieta. A vontade de comer alguma coisa está lá. Olha o chocolate, um bolo maravilhoso e vai dar vontade. Ela vai aparecer de novo. Se a gente tenta excluir essa vontade, a gente pode até conseguir à medida que formos conscientes, né? Tivermos controle racional. Mas a gente não se mantém no adulto a vida inteira, toda hora, no racional, consciente. Então, se tiver algum deslize, é como se nossa criança interna viesse e falasse: você não vai me dar? Então peraí, agora você come 3 pedaços. Agora você come uma barra de chocolate inteira. Isso funciona também, por exemplo, no caso de algum padrão de relacionamento, algum ex, algum comportamento meu num relacionamento, para fazer exercícios também, para uma nova rotina em geral, para guardar dinheiro. Enquanto aquela parte que a gente está tentando excluir não for vista, não for concordada, enquanto ela não se sentir vista, não se sentir aceita como é, enquanto a gente não vê o que ela quer, enquanto a gente não se conecta com a intenção positiva dela, que foi assunto de outra viagem aqui desse podcast, tem chance dessa consciência pesada se instalar e a gente toma alguma decisão em nome da consciência leve para poder reincluir aquilo. Quebramos o princípio do pertencimento, quando essa parte a gente tenta excluir, aí nossos funcionamentos automáticos, nosso inconsciente, vai tentar reincluir isso tudo em qualquer deslize que a gente tiver da parte racional. No sistema de uma organização, a mesma coisa. Se existe algum funcionamento, comportamento ou valores bem estabelecidos, ir contra aquilo gera consciência pesada. Não é à toa que, por exemplo, advogados e advogadas se vestem de forma muito similar. A vestimenta é um sinal emitido para o universo, para todo mundo que estiver vendo, que significa mais ou menos: eu pertenço ao grupo dos advogados. No exemplo do Allan Kardec, idem. Os níveis abaixo do nível estratégico estão dizendo: sim, eu pertenço a essa organização, ao tanto que eu faço igual. E esse exemplo te dá uma dica para um segundo princípio, não é? Qual que é a diferença entre os níveis e pessoas? Níveis estratégico, tático e operacional, e as pessoas que fazem parte desses níveis, percebidos pelo Allan Kardec. Qual característica sistêmica difere em cada caso desses, mesmo que porventura sejam pessoas, por exemplo, com a mesma formação intelectual, com a mesma idade? O que está diferenciando um para o outro e o que é parecido de um para o outro? Qual que é o princípio sistêmico por trás dessa dinâmica? Como sempre, eu vou te deixar um convite. Se você viu e fez parte da última viagem que a gente fez, você já tem um mapa dos elementos envolvidos naquela questão que eu pedi para você escolher. Para você começar a refletir, a caminhar na direção do mais. Se não, escolhe uma questão agora de algo que você queira melhorar, trabalhar, refletir. Investigue, reforçando o que eu falei anteriormente, se a questão que você escolheu tem similaridades com dinâmicas do sistema que você faz parte. Aí, se for uma questão de carreira, você pode olhar para as pessoas da sua carreira. Se for uma questão organizacional, você pode olhar para as organizações, ou para a organização que você faz parte. De qualquer forma, experimente olhar primeiro para o seu próprio sistema. Veja se isso se repete em outros elementos. Se sua carreira repetiu-se por outras pessoas. Se essa questão que você está trabalhando, que está perguntando, que está precisando, se ela vem
de mais alguém, outras pessoas sofreram também, ela é comum à sua família, às pessoas que fazem parte da sua família? É uma questão que se repete em organizações do mesmo nicho que o da sua? É uma questão similar a profissionais que têm a mesma profissão que você? O que você pode fazer para resolver essa questão de uma forma que garanta o seu pertencimento, que sinalize eu ainda pertenço e ao mesmo tempo fique mais leve? Estamos falando de questões profundas, então não evite só pensar racionalmente. E uma forma de fazer isso é focar no seu corpo. Pensa numa saída para a questão que você escolheu trabalhar e sinta essa saída. Quando você se imagina fazendo-a, você sente peso? Sobretudo no peito ou nas costas? Você sente leveza? Faz com que você sinta que está expandindo ou que está se contraindo? O que você decide fazer, mesmo que como experimentação, de uma forma segura, que garanta que você vá na direção do que você quer, ao mesmo tempo que garanta seu pertencimento e a consciência leve? Essa foi mais uma viagem do Trem das 11. Obrigado pela preferência. Se você tiver curtido a viagem, compartilhe com quem você conhece, para que também possa curtir o que foi encontrado aqui. Se alguma coisa que eu te falei gerou dúvida, crítica, ou você tem alguma solicitação, algum pedido de assunto, você pode me encontrar no Instagram, no perfil @pedrogustavo.com.br, ou enviar um e-mail para pedrogsribeiro@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima.